Buenos dias, eu sou Eugênia Rodrigues, sou assessora regional em Seguridade Vial da Organização Pan-Americana de Saúde e vou falar um pouco do trabalho que hacemos e também do estado da seguridade vial na região das Américas. O conteúdo da minha apresentação, eu vou contar um pouco o histórico do programa, a magnitude do problema, com quem nós trabalhamos, qual é a situação atual, quais são as atividades que desenvolvemos, que aprendimos com a década que termina agora em 2020, falar da nova resolução das Nações Unidas e como vamos caminhar os próximos passos. As lesões em trânsito, como muitos de vocês sabem, estão entre as 10 principais causas de morte de 15 a 29 anos na região das Américas. Esta informação é de 2016. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, e aqui mostra uma estadia positiva que temos, em 2016 tivemos 50 mil pessoas, 50 mil jovens que faleceram por lesões em trânsito. Só não é maior que a primeira causa, que são a violência interpessoal, sobretudo os homicídios. Contando um pouco como nós trabalhamos com o tema. O Dia Mundial da Saúde, seguramente muitos de vocês conhecem, foi dedicado às lesões em trânsito. E nesta fecha, a Organização Mundial de Saúde, que nós somos a oficina regional, nós lançamos o Informe Mundial sobre a Prevenção de Traumatismos e se saiu uma declaração conjunta de vários organismos sobre o compromisso com a segurança vial. E é um marco importante de 2004 porque se inicia a promoção das políticas governamentais. E nós começamos em la OPS um ano depois. Em 2005 se cria esta posição que eu trabalho desde 2005. É um marco porque se ha incluído o tema na agenda da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós começamos nosso trabalho em 2005 com uma Conferência Pan-Americana de Seguridade Vial, onde discutimos qual seria o rol do setor saúde em la prevenção das lesões em trânsito. E aí seguimos nosso trabalho. Uma das atividades importantes que hicimos neste período foi monitorear a situação e implementar atividades. Eu vou mostrar a seguir os dados da situação. Outros momentos importantes que tivemos nesse período foi em 2007, tivemos uma primeira Assembleia Mundial de Jovens sobre a Seguridade Vial, onde se invitou representantes de vários países de Latinoamérica para unir-se a outros colegas a nível global. Esta conferência resultou impulsar que os jovens, como mencionava, que a primeira e segunda causa de mortalidade entre eles, pudessem ajudar e trabalhar nessas políticas de prevenção. E por aí se empieza um trabalho importantíssimo com as ONGs de jovens nesta fecha de 2007. 2008 também tivemos trabalhando muito. Hicimos uma conferência mundial que foi em México sobre prevenção de violência, não só de trânsito, mas outras violências também, mas violência de trânsito. E saindo dessa conferência de México, nós aprovamos em nosso conselho diretivo uma declaração e uma chamada para ação na região, junto com todos os ministros de saúde da região. E pouco a pouco isso foi madurando. Então, estivemos depois trabalhando com o Centro de Controle de Enfermidades aqui dos Estados Unidos. Hicimos uma conferência sobre o tema de segurança vial e trabalho em 2009. Outras reuniões, trabalhamos muito com países da Iberoamérica, organizando congressos, organizando os intercâmbios e estabelecendo trocas de experiências. E caminhando um pouco mais adelante, quando se empieza a década de segurança vial, em 2011, a OPS também aprova um plano de ação de segurança vial, que foi um plano também de 2012 a 2017, muito basado em la década de segurança vial. E vou destacar também mais adelante que nós trabalhamos também muito com o marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hicimos uma conferência em Brasília, a segunda conferência global foi em Brasília em 2015, onde já discutimos muito o que havia passado nos 5 anos da década, foi para evaluar, que passou de 10 a 15,
E em 2017, o outro avanço que tivemos foi definir juntos, OMS e as oficinas regionais e outros sócios, as metas de desempenho, não ter como monitorear todo o que estamos impulsando, todo o que estamos fazendo advocacia. E lo mais recente tivemos a Conferência Global de Estocolmo, que foi em fevereiro de 2020, onde a partir desta conferência também todas as recomendações nós trabalhamos muito, levamos a Nações Unidas e se aprovou na resolução da nova década que começa o próximo ano 2021-2030. Hablando um pouco da situação aqui nas Américas, a última informação disponível que temos, como mencionava, é de 2016 e estes dados nos mostram que os traumatismos causados por el trânsito provocaram quase 155.000 mortes na região. Isso significou quase 1.300 mais do ano anterior que havíamos monitoreado em 2013. 1.300 mortes mais. A taxa de mortalidade causada por el trânsito, ela sigue praticamente estável. Tivemos 15,9 por 100 mil habitantes em 2013 e em 2016 15,6. Isto estamos falando de uma média, estamos falando da região. Quando vamos aos países, a situação é bastante distinta e vou mostrar mais adelante a situação dos países. Eu queria destacar que a carga de mortalidade por essa causa ela é maior em los países de ingressos medianos comparado com os países de ingressos altos. E aqui mostrando um pouco qual é a proporção de mortes estimadas por el trânsito por tipo de usuários da via em las Américas. E destaco aqui que quase a metade das mortes são o que chamamos de los usuários mais vulneráveis, são os peatones, que nós temos aí nesta diapositiva à la esquerda, 22% que faleceram foram peatones. Depois temos os ciclistas, 3% de los que faleceram foram ciclistas e os motociclistas, 23%, superando estas outras porcentagens. E chama muitíssimo a atenção o aumento da mortalidade entre motociclistas na região. É uma proporção que aumentou comparando 2013 a 2016, 3%. E quando falamos de porcentagem, parece que queda um pouco distante o que significa em termos de vidas perdidas. Então, queria chamar a atenção que 23% de mortes em usuários de motocicletas significou 35.000 vidas perdidas entre os usuários de motocicletas. E entre os peatones foram 34.000 pessoas que faleceram atropeladas quando estavam caminhando. Uma situação que é muito forte na maioria dos países. As principais vítimas são esses usuários vulneráveis. Há países aqui da região que mais de 50% dos que faleceram foram usuários de motocicletas, como Dominicana, por exemplo. E se somamos peatones, motocicletas e ciclistas, as pessoas que falecem nesses veículos, nós vamos a ter por lo menos 10 países que as vítimas são esses usuários vulneráveis. Mais de 10 países que quase 70% das vítimas são esses usuários vulneráveis. Aqui, falando um pouco da taxa, eu tratava um pouco antes da taxa regional. A taxa regional é 15,6 e está aí destacada em grupo. E aqui eu mostro todos os países, começando pelo que tem uma menor taxa, que é Barbados, Canadá, Antigua e Barbuda, Cuba, Dominica, Trinidad e Tobago, Estados Unidos. E depois vamos caminhando, esses são que têm as taxas mais baixas. Depois temos um rol de países que estão mais ou menos na média regional, que aqui está Costa Rica, aqui está Honduras, Colômbia. Depois, caminhando mais à esquerda da diapositiva, temos os países que têm taxas maiores que a média regional. E aqui destaco o Paraguai. Paraguai está por em cima de 20, a média de mortes em el trânsito. Temos Guiana, Belize, Venezuela, Dominicana e Santa Lúcia, que é quase 35 por 100 mil habitantes a taxa. Então, é importante quando nós trabalhamos com a região
entender um pouco o que passa em cada país, não? E para ser políticas dentro de um país, cada país tem que conhecer sua realidade. E este informe também, que foi um informe regional que hicimos junto com a Organização Mundial de Saúde, e a organização publica, ao final do informe global do mesmo período, com os mesmos dados, publica um perfil de país. Então, é importante que cada país busque seu perfil, os que aún não conhecem, entendam como é a realidade de seu país e que possam trabalhar adequando as políticas a los problemas que têm em seus países. Outro tema que nós outros trabalhamos muito são o tema das leis. Estes dados de mortalidade, da taxa, que acabo de mostrar, faz parte deste trabalho conjunto, como mencionava, com a Organização Mundial de Saúde, e mencionamos mortalidade, mas monitoreamos mortalidade, mas monitoreamos também as leis sobre os 5 fatores de risco, que é conduzir bajo efeito do álcool, não respeitar limites de velocidade, não usar casco, não usar cinturão de segurança e transportar os ninhos fora de silhas quando são transportados em coches. E nós estamos monitoreando e hicimos um comparado do último ano que monitoreamos as leis, que foi 2014 com 2017. Para ver como estamos em relação à legislação das Américas, do ponto de vista se o país tem lei ou não tem lei. Quando comparamos sobre a primeira coluna da gráfica, a condução bajo efeito do álcool, nós comparando que teníamos 6 países que tinham boas leis para controlar conduzir bajo efeito do álcool, e agora, no último dado, temos 8. Depois, quando vamos à velocidade, tínhamos 6 países e agora temos 5. Por que barrou? Barrou porque nossos critérios para considerar uma boa lei foram mais rígidos agora. E o que consideramos uma boa lei para velocidade? Países que têm lei que estabelecem limites de velocidade a 50 km por hora em áreas urbanas e que esses limites podem ser ainda menores em áreas de muita concentração de pessoas, como, por exemplo, em zonas escolares. Álcool também, nós outros recomendamos limite de alcoolemia menor que 0,05 gramas por decilitro e assim por delante. Os outros temas, leis adequadas para cascos, se os cascos são estandarizados, se estão abrochados, cinturão de segurança é um pouco melhor. Temos aí 19 países que têm leis para transporte de pessoas, que exigem que todos os passageiros estejam usando cinturão de segurança. E quando vamos ao tema de transporte seguro de ninhos, apenas 2 países na região informaram que têm boas leis. O que queremos mostrar com essa diapositiva? Que um dos temas que trabalhamos muito, que é compreender como estamos com as leis, e eu queria mencionar também que recém, no ano de 2019, lançamos uma rede de parlamentares em Latinoamérica para impulsar esse tema de melhorar as leis de segurança vial. Porque nós outros entendemos, se nós outros temos boas leis para controle de velocidade, para controle de conduzir para efeito do álcool, para exigir que as pessoas portem casco quando estão em motocicletas ou em bicicletas, e usar cinturão de segurança, transportar os ninhos de forma segura, nós outros estamos contribuindo para diminuir este número de mortes que acabamos de mostrar, não? E además de mortes, estamos falando de mortes que são a informação mais precisa que temos. Mas nós outros temos um número importante de pessoas que se quedam lesionadas e outro número de pessoas que delas que são lesionadas se quedam com discapacidade permanente. E tudo isso representa uma carga emocional enorme para as famílias. Quando falamos 35.000 pessoas faleceram em motocicletas, representamos 35.000 familiares, 35.000 amigos dessas pessoas que se foram, toda uma dificuldade que genera do ponto de vista emocional, do ponto de vista econômico para muitas famílias. Então, trabalhar com as leis, evaluar as leis, monitorear as leis é uma forma de contribuir para diminuir isso. E estamos falando de se tem leis adequadas, se não temos leis adequadas. Nós outros também perguntamos
preguntamos a los países de 0 a 10 que cómo evalúan el cumplimiento de la ley, cómo se aplica la ley. Y cuando preguntamos velocidad, por ejemplo, llama la atención. Ningún país de la región dijo que de una nota acima de 8 para el cumplimiento de la ley. Entonces tenemos haciendo mucha advocacia para conocer lo que pasa con las leyes, pero también que esas leyes son aplicadas y que esas leyes mejoren. Por eso tenemos impulsado também uma rede de parlamentares, como mencionei. Aqui mostrando um pouco o que ha passado quando comparamos 2013 com 2016 sobre o número de países que se houve um câmbio por esta causa de mortalidade. O que está marcado em color verde são os países que melhoraram, que diminuíram a mortalidade, números de mortes. Lo que estão lo que está em color verde são que aumentaram o número de mortes. Os que estão em color azul são os que melhoraram e em color gris são os que não tiveram nenhum câmbio. Então, nós separamos nesta análise países de ingressos altos, países de ingressos medianos. Eu queria ressaltar que deste informe, quando apresento estes dados, estamos apresentando dados de 30 países. E quando fazemos esta análise para ver quem melhorou, usamos 26 países, porque nós não utilizamos os países com menos de 200 mil habitantes, por uma questão de estar mais correto estatisticamente para ser comparado. Então, eu o que queria destacar, quando de 6 países de ingressos altos, nós temos 4 que melhoraram. E quando vamos a los países de ingressos medianos, que estamos falando de 20 países, apenas 3 melhoraram. O objetivo dessa diapositiva é destacar o que falava no início, que a melhora da segurança vial ela tem passado sobretudo nos países de alto ingressos. Em geral, são países que estão fazendo maior inversão em infraestrutura, em las leis, em controle das leis. Isso é uma mensagem muito importante aos nossos países, que estão logrando cambios nos países que estão fazendo inversão em controlar, em aplicar as leis, melhorar a infraestrutura, em prover políticas de transportes mais saudáveis, mais inclusivos. E destes 4 que melhoraram aqui, eu queria destacar na região, um deles é o Uruguai, e Trinidad e Tobago, por exemplo, de ingressos altos. E os ingressos medianos, estamos falando aí de Bolívia, de Brasil, que melhoraram. Neste período que monitoreamos a situação nas Américas, começamos a monitorear um pouco antes de 2004, a informação mais antiga que temos é de 2002. Nós tínhamos em 2002 133 mil pessoas que faleceram por as lesões de trânsito e uma taxa de 15,7. Se observa essa diapositiva, nós quedamos em termos de taxa de mortalidade, mais ou menos com a mesma taxa, não se alterou muito, mas quando vamos aos números de mortes, que está aí mais à direita, nós tivemos um aumento de 21 mil mortes, ou seja, cada ano temos mais pessoas que estão falecendo em trânsito. Isso nos chama muito a atenção, porque temos uma meta de reduzir a la mitad o número de mortes, está em nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, de bajar a mortalidade a 50%. Esta meta era para 2020, se acordou que se vai estender a 2030, e temos que estar muito claro, não? Monitoreando os dados de cada um de nossos países, para que a cada ano podemos evaluar o que está passando para ir melhorando, para lograr diminuir e lograr esta meta em 2030. Aqui para mencionar que nós como organismo multilateral de cooperação trabalhamos com vários colaboradores. E eu queria destacar que aqui na região trabalhamos muito com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAC, de Nações Unidas também, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a Organização de Estados Americanos, com o Banco Mundial, com o Unicef, Bloomberg Philanthropies ha financiado projetos em alguns países aqui da região, destacaria Colômbia, Argentina, Equador, México e Brasil neste ano de 2020.
Trabajamos com universidades, com centros colaboradores da Organização Mundial. Destacaria aqui a Universidade de Johns Hopkins, a Universidade de George Washington e Instituto de Saúde de Canadá. Também trabalhamos muito de cerca com o Observatório Ibero-Americano de Seguridade Vial, que a secretaria está em Espanha, e trabalhamos juntos aqui com os coordenadores nacionais de dados. Para generar essa informação que estamos trabalhamos com coordenadores nacionais de dados e tentamos cada vez mais não duplicar a tarefa, não? O que hacemos como organização pan-americana, que trabalhamos junto com o Observatório Ibero-Americano também. Trabalhamos muito com a sociedade civil, com a Federação Ibero-Americana de Familiares de Vítimas, e é um rol extremamente importante que o trabalho das ONGs aqui na região, que nós outros sempre que tentamos acercar-nos e apoiá-los, estar juntos. Há outros grupos que trabalham mais com infraestrutura, que é a IRAP, a International Road Federation, com WRI, que trabalha muito o tema da infraestrutura, de transporte, e com a Fundação FIA também, que está trabalhando muito com o tema de los niños. Cooperações e apoio técnico que desenvolvemos. Como mencionava, fazemos todo um trabalho para avaliação de progresso, recoletando dados de uma forma regular sobre a mortalidade, sobre as leis, sobre as políticas. Trabalhamos prestando assessoria técnica a países em suas estratégias, em seus planos nacionais, em suas leis. Aqui, por exemplo, destacaria a República Dominicana, Paraguai, Chile, Argentina, Bolívia, como alguns que trabalhamos mais recente. Fortalecer e aplicar as leis é outra linha que já mencionei várias vezes, mas sempre vale destacar. Apoiando a expansão de políticas públicas intersetoriais. Esse é um tema muito importante, que nós outros sempre tratamos de trabalhar com vários atores dentro de um país. Isso foi algo que vou mencionar mais adiante, que foi uma das lições aprendidas pela década, a importância do trabalho intersetorial. Hacemos estudos mais detalhados de avaliação, algumas publicações científicas temos em tema sobre a tendência deste aumento de mortalidade de motocicletas na região, também o que funciona, uma revisão sistemática de lo que políticas que funcionam para controle da mortalidade entre usuários de motocicletas, entre outros. Podemos, em el link de nossa página da Organização Pan-Americana de Saúde, podem encontrar esses estudos. E estimulamos, como já mencionei, muito a participação da sociedade civil em nossas ações. Capacitamos recursos humanos, organizamos talheres subregionais, enfocados muito na publicação que temos de 2007, que é o Paquete Salve Vidas, que invito a conhecer os que não o conhecem, que está destinado a representantes do Ministério de Saúde, Transporte, Polícia. Já capacitamos mais de 80 funcionários de nossos países. Também participamos de capacitação promovida por universidade. Destacaria o curso da Universidade de Johns Hopkins, que é um curso de formação de liderazgo em seguridade vial. Também já treinamos vários países nesses cursos, aqui estão mencionados. Barbados, Brasil, Bolívia, Chile, Honduras, Guiana, Panamá, Paraguai, Dominicana, Suriname, e colegas aqui da oficina regional já foram treinados. Outro grupo que trabalhamos muito com capacitação são os periodistas. Nós outros entendemos que a mídia tem um rol muito importante em promover a segurança vial. E trabalhamos capacitando periodistas para que tenham uma mirada distinta de las causas de la mortalidade, de las lesiones em trânsito, de la promoção, de como promover a segurança vial. E ter outro enfoque. E já capacitamos cerca de 40 periodistas aqui na região. Esse é um trabalho que hicimos junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é promover artículos sobre segurança vial e alentar o periodismo centrado em soluções, não apenas fazer a denúncia que ha passado uma pessoa falecida, pero mostrar quais foram as causas, quais são as soluções diante de uma tragédia. E entendemos que os resultados são muito bons. Temos muito bons exemplos na região. Destacaria um periodista de El Salvador, que da televisão, que nos ajudaram muitíssimo
políticas en la advocacia para la prevención de lesiones en tránsito en el país, entre outros, vários exemplos aqui, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, etc. Outro trabalho que hacemos são a publicação e tradução de documentos técnicos. Eu trago aqui nesta pantalla a portada de vários dos documentos técnicos que publicamos nesses últimos 15 anos e los invito a buscá-los. Estão na página da Organização Mundial de Saúde, estão na página da Organização Mundial Pan-Americana de Saúde. Nossos informes estão aí e manuais específicos com temas específicos sobre como trabalhar dados, como trabalhar controle de velocidade, tema do alcohol, de casco, etc. É uma contribuição e uma prioridade de nosso trabalho. E entre essas publicações, eu destacaria a última, que é o paquete de medidas de segurança vial, o paquete Salve Vidas, e falamos destes temas de controle de velocidade, de liderazgo, de la melhora de infraestrutura, de las normas de segurança de los veículos, vigilância e cumprimento de las leis e sobre a atenção pós-trauma. Também invito a quem não conhece a buscar este paquete, que isso foi produzido com vários expertos em el tema, tanto o conteúdo quanto a revisão antes de publicar. É o que há de mais novo em nossos documentos e está muito sencillo, muito fácil de manejar e eu creio que é um documento importante para todos nós outros que trabalhamos com o tema, conhecê-lo, aplicá-lo e implementá-lo nas recomendações. E agora falando um pouco do logro da década que logramos, que avaliamos que logramos com a década de segurança vial, não? Nós outros terminamos essa década, 2011-2020. Um dos logros foi incluir entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós outros incluímos em el Objetivo 3, que está tratando de saúde e bem-estar, e colocar aí a prevenção de lesões em trânsitos é um logro enorme, porque aí vamos entender que esses objetivos de promover vida saudável estão integrados, que não se pode promover vida saudável se não pensamos em prevenir as lesões em trânsitos. Não se vai lograr progresso se não temos isso aí. Então, isso nos ajuda muito com nossa advocacia. Quando estamos aí como parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso nos ajuda muito a mostrar a importância do tema e nos dá ajudado. Isso foi aprovado em 2017 e já temos muitos progressos a partir disso. Lo que aprendemos da década, a necessidade de promover abordagens integrales. Trabalhávamos com pilares, como vocês conhecem, a proposta da próxima década, trabalhamos em abordagem integral, não? Com sistema seguro e temos como uma visão de ter zero mortalidade no trânsito, cada vez mais diminuir 50% para lograr mais adelante de ter zero lesionados e mortes no trânsito. Pensar em soluções sustentáveis de largo prazo, não pensar apenas no momento, o que podemos implantar para que isso se possa ser duradouro, seguir colaborando de forma intersetorial com a sociedade civil, entre polícia, transporte, saúde e setor privado também. Estimulamos muito esta cooperação internacional entre países, como mencionava, de ingressos altos com ingressos medianos, com ingressos baixos, que um pode aprender com os outros e melhorar tudo isso. Aqui está a declaração que foi aprovada em agosto de 2020, conclamando na nova década, de 2021-2030, está disponível também na página da Assembleia, com este número que está aí na diapositiva, podem localizá-los, que aún não tiveram oportunidade. E no próximo passo, nós vamos seguir trabalhando com sócios globais, regionais, nacionais, com os meios de comunicação, com a sociedade civil, garantizar que isso seja um tema prioritário nas agendas de nossas oficinas de OPS em nossos países, fortalecer esta rede de legisladores para promover as leis de segurança vial e fazer uma melhor, apoiar os organismos de liderazgo, para que eles possam ter um rol de mais efetividade, de melhorar a coordenação, ter presupuesto para esses organismos e estabelecer um organismo nos países onde falta.
O sea, nossa função é muito apoiar as agências de segurança vial, os organismos coordenadores a hacer advocacia da importância de isto, a importância de ter presupuesto para isto. Também hacemos advocacia para melhorar a infraestrutura, transporte público seguro, que também é parte do objetivo 11 do desenvolvimento sustentável, promover transporte seguro, asequible para todos. E aqui destacaria, quando falamos da mortalidade de motocicletas, uma das alternativas que é importante é promover transporte público para diminuir a exposição a risco, para que a gente possa mobilizar-se mais em transporte público e menos nesses veículos tão perigosos como são as motocicletas. Apoiar a melhora de estándares de segurança de veículos, como recomenda Nações Unidas, melhorar a capacitação e cooperação para melhorar a qualidade dos dados e, por supuesto, uma vez ocorra uma lesão, que tenhamos bons serviços de atenção à emergência e que estes serviços sejam relacionados, atendendo uma vítima, que se pode ter uma referência hospitalar e depois que uma pessoa sai de uma recuperação no hospital, que possa ter acesso ao serviço de reabilitação, que os serviços de saúde são mais integrados e os lugares onde não dispõem um serviço de emergência de boa qualidade, capacitar pessoas para os primeiros auxílios, para que este momento, uma vez ocorra a lesão, que tenhamos cada vez mais pessoas capacitadas, até que encontrem uma atenção adequada, que tenha pessoas capacitadas para prestar os primeiros auxílios. Muitíssimas graças, e termino com uma foto de uma companheira de uma ONG de México, Alma, que ha hecho um trabalho muito lindo em México, e é uma pessoa que é familiar de uma pessoa, ha perdido uma pessoa em el trânsito, e ha trabalhado muito o tema, trazendo muito lo que passa, não estamos falando de pessoas, todo o que estamos falando aqui, prevenir mortalidade, lesões, prevenir lesões, prevenir mortes e lesões, estamos falando de salvar vidas e de promover uma vida mais saudável a todos, e evitar tragédias, e evitar tantas perdas e tanta tristeza em nossos familiares, e tantos custos para nossos serviços de saúde. Muitíssimas graças.